Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro Deus Chama, do Ronald C. Prater, publicada pela editora Vida Cristã. A gente vai entrar hoje no quarto chamado de Deus. A gente já viu os três primeiros, que o primeiro foi a criação, o segundo foi a consciência e o terceiro foi a aliança, né? Ou a história de Israel, né? A aliança de Deus aí com Israel. E agora hoje a gente vai entrar no quarto chamado de Deus, que o título aqui é O Método do Perdão de Deus, que está em Romanos, correspondente a Romanos 3, do 21 ao 26. E diz o seguinte, né? Aqui a gente está vendo que Ron, né, que é o Ronald, o autor do livro, ele está escrevendo aqui um estudo bíblico que ele teve com João, né? Então aqui está o bate-papo aqui dos dois, né? Então a gente vê aqui, ó, Ron, né? Chegando aqui para o quarto encontro dele, né? Com o João. Olá, João. Que bom que pôde vir. Estou animado para o nosso estudo de hoje. Prometi que você iria compreender os quatro chamados e creio que hoje verá tudo na perspectiva certa. Ficou com alguma dúvida da última aula? Aí João vai falar: nenhuma que me lembre. Continuei pensando bastante sobre o que discutimos. Aprendi realmente muito. E Ron vai falar: que bom ouvir isso, mas quase esqueci. Vamos fazer uma pequena revisão antes de estudarmos o quarto chamado. Você pode citar os três primeiros chamados de Deus? João diz: posso. É a criação, a consciência e a aliança, ou a história de Israel. Ron vai falar: certo. Sabe agora descrever brevemente o que cada chamado significa, como ele funciona? João vai dizer: na criação, Deus nos chama mediante os quatro elementos básicos percebidos pelos nossos cinco sentidos. E esses quatro elementos nos convencem de que há um Deus e de que ele é poderoso. Conhecemos Deus pela criação como Criador. Pela consciência, temos conhecimento de Deus como juiz moral, porque nossos corações nos dizem que certas coisas são certas e outras erradas. Por meio da aliança ou história de Israel, aprendemos que Deus fundou a nação de Israel e deu-lhe proteção e privilégios especiais. Ron diz: Deus deu também a Israel uma responsabilidade especial, não foi? Qual era? João responde: Israel devia ser uma nação santa, um exemplo para todas as outras nações. Ron diz: qual o registro da reação humana a esses três chamados? João diz: terrível, nunca respondemos como deveríamos. E Ron diz: olhe, João, acho que já está pronto para o quarto chamado. Para estabelecer o contexto do estudo de hoje, vamos começar com a leitura do versículo 9 do capítulo 3 de Romanos. Leia até o verso 18, por favor. João vai ler. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue.
Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aí Ron diz: note o alinhamento recuado destes versos. Eles formam uma cadeia de citações extraída de várias seções do Antigo Testamento. Essas passagens do Antigo Testamento registram as vozes de israelitas piedosos fugindo de seus inimigos. Paulo achou essas queixas adequadas a seu propósito em Romanos 3. Ao citar esses versículos, o ponto de Paulo que ser humano algum pratica coisas boas. Afinal de contas, vimos em Romanos 2 que até os gentios podem atender aos dois primeiros chamados de Deus e se esforçar para ter uma vida virtuosa. Pelo contrário, o ponto de Paulo é que todo ser humano faz coisas erradas e até as coisas boas que praticamos são, no geral, feitas seletivamente. Considere então o propósito dessa série de citações de acordo com o argumento geral de Paulo até agora em Romanos. Sua afirmação é que os gentios e os judeus são pecadores e, portanto, ninguém pode se gabar de ser inocente diante de Deus. Todos nós, gentios e judeus, somos igualmente pecadores. Leia agora os versículos 19 e 20, por favor, João. João vai ler. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz ao que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí Ron vai explicar. A lei de Moisés foi o dom positivo de Deus para o judeu, mas a lei também o fazia perceber o quanto estava debaixo da retidão de Deus. A lei de Moisés podia inspirar e condenar, e Paulo enfatiza aqui a sua capacidade de condenação. Por meio da lei, o judeu se tornava mais consciente do seu pecado do que se tivesse sido alertado apenas pela criação e a consciência. O resultado final desses três chamados é que ninguém, nem gentil nem judeu, é justificado diante de Deus. Assim, Paulo conclui no verso 20 a sua acusação universal da humanidade. Somos todos pecadores diante de um Deus justo. Devemos fazer uma pausa nesse ponto e respirar fundo. O pior já foi dito. Sabemos agora, indiscutivelmente, qual a razão do nosso mal. João, quero dar-lhe os parabéns por ter feito comigo o estudo de toda a análise de Paulo sobre a condição essencial da humanidade. Muitos desistiram depois da primeira sessão. Acho que não gostaram da maneira como a análise começou, mas Paulo tinha de dizer a verdade. Aí João diz: Admiro que houve vezes, admito que houve vezes em que as coisas não pareciam muito boas durante os estudos, mas eu sabia que tinha de haver alguma esperança em algum lugar. Aí Ron vai falar: sei como se sente. Não gosto muito de enfatizar essas coisas, mas este trecho de Romanos sempre alcança o seu objetivo. O alvo é nos confrontar com o fato da nossa necessidade de Deus. Vamos ler agora sobre como as coisas vão mudar para melhor, no versículo 21 ao 24. Aí João vai ler. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem.
Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratif- gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí Ron vai explicar. As palavras mas agora indicam que houve um novo começo. Deus abriu as cortinas do céu, por assim dizer, e inundou a história da humanidade com a sua luz. Deus revelou uma nova maneira dos pecadores serem justos diante dele. Este novo meio de obter justiça não é mediante a obediência a um mandamento que ficou esquecido na lei de Moisés até os dias de Paulo, mas a lei de Moisés, por si mesma, não abriu este novo caminho. Ninguém havia previsto como ela seria. Todos ficaram chocados com o seu aparecimento. Ao dizer que este caminho de justiça fora revelado sem lei, Paulo também quis dizer que este não era um chamado para os judeus arregaçarem as mangas e, e levarem a observância da lei mais a sério do que nunca. Eles vinham tentando isso há séculos. Ninguém conseguia obedecer perfeitamente à lei. O novo caminho de justiça divino não tinha nada a ver com a obediência à lei em si. O Antigo Testamento prefigurou este novo caminho e falou da sua chegada em linguagem obscura, mas ele não era o que qualquer um nos tempos antigos teria imaginado como a conclusão lógica da lei. Este novo meio, de fato, não tinha relação nenhuma com a lei, mas tudo a ver com Cristo. Ele é o novo caminho, ele é o quarto chamado. João diz: já suspeitava que era ele. Ron diz: tem razão. Este novo meio de ser aceito por Deus vem pela fé em Jesus Cristo. Isso é, completa e absoluta confiança nele e na sua competência para cumprir o que Deus o enviou para fazer. Vamos examinar isso visualmente. Você se lembra do desenho da cordilheira bíblica de montanhas que vimos na semana passada? Se está lembrando, comparei a Bíblia a uma vasta cordilheira de montanhas. Nesta cordilheira há dois picos mais altos que todos os outros. Eu disse que eles representam os dois acontecimentos máximos da Bíblia. O primeiro grande acontecimento bíblico, excluindo naturalmente a criação, é o êxodo. Tudo o que aconteceu, o êxodo levou a ele, e tudo depois do êxodo teve origem nesse episódio. O êxodo é o principal evento do Antigo Testamento. Veja agora, João, o segundo acontecimento importante da Bíblia, ou poderíamos dizer o principal evento do Novo Testamento. Se o êxodo é o Kilimanjaro da Bíblia, então a cruz, ou o que os cristãos chamam de Calvário, é o Everest bíblico. Gostou de imaginar isto assim? Aí aqui tem as duas montanhas, né? Que a grande é o Novo Testamento com a cruz em cima e o pequeno é o Velho Testamento, que seria o Êxodo, né? E continuando a leitura, da mesma forma que o Êxodo no Velho Testamento, o Novo Testamento tudo leva ao Calvário ou tem origem nele. A cruz, porém, supera em muito o Êxodo em esplendor e significado. O Êxodo foi uma libertação terrena da escravidão física. A cruz é uma libertação espiritual da escravidão do pecado. O Êxodo preparou o cenário para a entrada das leis a Israel, as quais controlavam os sacrifícios que, pela sua própria natureza, tinha de ser continuamente repetido. A cruz manifesta ao mundo o sacrifício definitivo
de uma vez para sempre, pelos pecados de toda a humanidade. O êxodo tornou possível a entrada em Canaã. A cruz possibilita a entrada no céu. A cruz é superior sob todos os aspectos. Tudo está começando a fazer sentido para você? João diz: está. O desenho ajuda a visualizar a importância desses dois episódios. Ron diz: voltando a Romanos 3, leia para nós, João, uma passagem crucial, Romanos 3, 25 e 26. João lê: a quem Deus propôs, entre parênteses, Jesus, no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí Ron vai explicar. A cruz não foi ideia humana, mas de Deus. Ele tomou a iniciativa. Deus propôs Jesus. No grego, a língua original do Novo Testamento, três palavras são usadas em lugar de propiciação: sacrifício de expiação. Aposto que você não usa muito esta palavra, não é? João diz. Não uso mesmo, nem sequer sei o significado desse termo. Ron explica. Significa aquilo que apazigua ou aquilo que afasta a ira. É uma palavra muito forte e muito pessoal. Só podemos propiciar alguém que está zangado. Mas quem está zangado? João, quem se encontra legitimamente zangado no contexto que estamos examinando? João diz, deve ser Deus, não é? Ron diz, deve sim. Pelo que vimos, por que Deus ficou irado? Pense no que discutimos até agora em Romanos. Você pode indicar um verso que já estudamos e que fale sobre a ira divina? João diz: se me der um segundo, creio que vou lembrar. Ron diz: deixe-me ajudá-lo um pouco. Volte ao primeiro verso de Romanos 1. Veja se consegue encontrá-lo. Ron fala: está se referindo ao versículo 18 do capítulo 1? Vou ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ron diz: sim, estou. Esse é o primeiro verso em Romanos que fala da ira de Deus. Mas veja também no capítulo 2, verso 5. Nos dois versículos, Paulo está se referindo aos gentios e judeus. Leia 2,5 para nós outra vez. João vai ler. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas para si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ron diz: quando você reúne Romanos 1,18 e Romanos 2,5, percebe novamente a ira de Deus contra todo o mal? Onde há ira divina, existe a imperiosa necessidade de evitá-la. Este afastamento que sentimos de Deus é muito compreensível. O nosso pecado nos afasta de Deus e Deus se afasta de nós por causa de sua ira. Pedir a Deus que esqueça do nosso pecado é o mesmo que pedir-lhe que deixe de ser um Deus santo. Por estarmos escravizados ao pecado, não há possibilidade de vencermos essa distância do nosso lado. Não existe, então, aparentemente, alternativa para este afastamento mútuo. Um de nós teríamos de fazer um movimento decisivo. Deus fez esse movimento.
Ele tomou a iniciativa e deu seu Filho como instrumento de paz, a propiciação pelos nossos pecados. O que Deus incumbiu Jesus de fazer? O que Deus cumpriu na cruz mediante Jesus Cristo? Jesus recebeu na cruz por nós o que merecíamos, a justa ira de Deus pelos nossos pecados. Na morte substitutiva de Cristo na cruz, o pecado do homem é castigado e a ira de Deus evitada. Ambos os lados são satisfeitos. Deus pode olhar para o homem sem desgosto e estes podem olhar para Deus sem medo. O afastamento, pelo menos do lado de Deus, não existe mais. João, isso soa como boa notícia? João diz: soa sim. Não compreendo como a morte de Jesus pode realizar isso, mas acho que não sou obrigado a compreender, não é? Ron diz: na verdade, não. Eu também não entendo. João, pelo, pelo menos completamente. Há mais, porém. Vamos continuar a frase. No seu sangue. No verso 25, se refere a como nos apropriamos dos benefícios desse sacrifício. Para isso, temos de ficar preso a Cristo, buscar refúgio por trás da cruz, por assim dizer, e permitir que Cristo receba o castigo que merecemos. Quando usamos a analogia de Cristo receber o castigo merecido por nós, como se a cruz fosse uma espécie de escudo, não quero sugerir que Cristo ficou entre dois oponentes como um elemento estranho e neutro. Cristo não observou uma situação hostil e fora de controle entre Deus e a humanidade e decidiu interferir por conta própria. Não. O próprio Deus apresentou Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Foi Deus que não quis o afastamento e que deu o primeiro passo. Poderíamos dizer o seguinte: embora o conceito quase estarreça a nossa imaginação, Deus é seu amor insondável, tomou a iniciativa de salvar os pecadores rebeldes da ira santa, apresentando em seu Filho seu próprio ser como um sacrifício de sangue, substitutivo e eficaz a favor deles. Nossa, mal posso dizer isso sem ficar sem fôlego diante de tamanha grandeza. Foi isso, João, que Deus realizou na cruz. João vai dizer. Essa última parte, a longa sentença que acabou de dizer, você poderia repeti-la? E Ron vai dizer: Deus, em seu amor insondável, tomou a iniciativa de salvar os pecadores rebeldes da sua ira santa, apresentando em seu Filho seu próprio ser como um sacrifício de sangue substitutivo e eficaz a favor deles. É uma fórmula que me ajuda a entender algo da imensidade do que Deus realizou na cruz. Jesus e o Espírito Santo, juntamente com Deus Pai, formaram a Trindade. Deus em três pessoas. Desse modo, ao apresentar seu Filho, Deus estava apresentando a si mesmo. Deus entregou-se a si mesmo para salvar-nos dele mesmo. Aí João vai falar: isso é extraordinário. Ron diz: o que é extraordinário? João fala: o que é dito que aconteceu na cruz? Ron diz: sim, é, mas há uma última coisa, João, que quero enfatizar antes de concluir. Leia, por favor, os versículos 25 e 26. Aí João vai ler. A quem Deus propôs, entre parênteses, Jesus, no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí João vai explicar. A cruz foi também a demonstração pública da justiça perfeita de Deus. Há duas ênfases nesse verso. O verso manifestar destaca a natureza pública da cruz. Não houve segredo. Pelo contrário, aconteceu num lugar em que todos podiam ver. A segunda ênfase está no que a cruz revelou sobre a justiça divina. Primeiro, considere a natureza pública da cruz. Onde quer que Paulo fosse, a cruz tinha prioridade em sua pregação. Quando pregou em Corinto, por exemplo, uma cidade portuária corrupta da Grécia, Paulo disse que sua presença ali tinha um único propósito: pregar Cristo e Cristo crucificado. Uma vez que havia convertido a Cristo na cidade, Paulo, em suas visitas posteriores, queria mesmo assim falar apenas de uma coisa entre eles: Cristo e Cristo crucificado. Essa verdade central continuou reverberando na mente deles depois da sua partida, como se fosse um eco. Quando escreveu aos cristãos da Galácia, uma região da Ásia Menor, ele os fez lembrando que havia descrito Cristo crucificado em público na sua pregação. Posso imaginá-lo estendendo os braços num gesto simples, mas dramático, como um professor para o aluno da escola elementar, representando a realidade de Jesus morrendo na cruz por eles. Assim, Deus tornou público o seu amor por todos, permitindo que Cristo fosse crucificado para todos verem. Os romanos sempre faziam com que cada crucificação se tornasse um evento público, um espetáculo. Incidentalmente, a Bíblia diz que, no lugar em que Cristo foi crucificado, foi posto sobre a cruz um aviso onde se lia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Este aviso foi escrito em aramaico, latim e grego, isso é, o idioma dos judeus, dos romanos e dos gentios. É como se Deus fizesse deliberadamente crucificar seu filho no cruzamento das duas principais avenidas do mundo daquela época, com esse aviso servindo como um cartaz multilingüe à vista de todos. Deus quis, portanto, que a crucificação fosse realmente pública e quer também que ela esteja no centro da pregação cristã. Você está compreendendo melhor agora a importância da cruz? João diz sim, é quase impossível não entender. João continua. Note também a segunda ênfase desse verso. Paulo diz que a cruz demonstra a justiça de Deus. Essa parece uma palavra estranha para ser usada, não é? Eu teria esperado que ele dissesse que a cruz demonstra o amor de Deus, sua misericórdia, seu perdão ou algo assim. Mas Paulo afirma que a cruz demonstra a justiça de Deus. É claro que podemos ver igualmente na cruz o amor, a misericórdia, o perdão, a compaixão de Deus. Mas não é isso que Paulo ressalta no verso 25. Outros versículos enfatizam essas verdades. Nossa tarefa é compreender o que Paulo disse em Romanos 3:25, porque o escritor enfatiza o conceito de justiça nesse verso. Você pode fazer uma sugestão sobre o que ele quer dizer ao declarar que a cruz demonstra a justiça de Deus, João? João vai falar. Não, assim de surpresa não tenho ideia. Ron continua. A maneira mais fácil de compreender o conceito da cruz e a justiça de Deus é examinar as ao tempo, referências ao tempo no versículo 25 e 26.
Há um contraste entre pecados anteriormente cometidos, que ficaram, como diz Paulo, impunes, e a sua justiça, entre parênteses, de Deus, no tempo presente, que envolve a morte de seu filho. O apóstolo anuncia que Deus, na sua tolerância, permitiu que os pecados ficassem impunes anteriormente. Esses dias anteriores se referem ao tempo em que a humanidade havia recebido apenas os três primeiros chamados: criação, a consciência e a aliança, ou a história de Israel. As pessoas nessa época e agora sempre foram pecadoras, e um Deus justo certamente castigaria esses pecadores. Essa é a única maneira pela qual a justiça poderia ser mostrada. Mas, embora os homens merecessem ser punidos pelos seus pecados, Deus invariavelmente reteve o castigo, e como um todo, eles continuaram vivendo como antes. Você poderia então argumentar que esta redenção do castigo mostra Deus como sendo misericordioso, compassivo, amoroso, perdoador, tolerante, etc. Mas não poderia argumentar que Deus é justo. O que quer que esta retenção do castigo mostre, ela não revela Deus como justo. É porque Deus não castiga invariavelmente o erro. As pessoas ficavam tentadas a pensar que ele era indiferente ao pecado e, portanto, não era um Deus justo ou perfeitamente santo. Você está me acompanhando? João diz: o fato de Deus reter o castigo nos primeiros tempos não era então justo ou bom da parte dele? Ron diz: Paulo está enfatizando o ponto de que não era estritamente justo. É claro que as pessoas nos primeiros tempos podem ter apreciado inconscientemente a tolerância de Deus, por assim dizer, mas Paulo não está escrevendo sobre o que teríamos preferido, mas sobre o que é justo. O próprio conceito de justiça se origina na justiça ou retidão do ser moral perfeito de Deus. Seu caráter é o critério da absoluta justiça. Deus não seria, porém, justo se ignorasse o pecado ou permitisse que o seu efeito cumulativo através da história aumentasse indefinidamente como uma dívida fora de controle. É claro que a única maneira de mostrar a falsidade da ideia de que Deus é indiferente ao pecado seria que Deus defendesse o seu nome absolutamente justo, castigando os pecados decisiva e publicamente, a fim de que não restassem dúvidas de que ele é perfeitamente justo e pune sem vacilar o pecador. O, o argumento de Paulo é que foi justamente esta a defesa e demonstração feita por Deus na cruz. Deus não só salvou os pecadores, como fez isso de maneira inteiramente consistente com sua natureza perfeitamente justa. Não é, então, o fato de que Deus perdoa que mostra que ele é reto e justo, mas o fato de perdoar de um certo modo, o modo da cruz. Pela maneira como Deus nos perdoou, ele também justificou ou defendeu a si mesmo. Na cruz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é, Cristo tomou o nosso lugar na cruz e recebeu todo o castigo pelo pecado que merecíamos. Pela cruz, portanto, Deus defendeu o seu nome, dignificou a sua honra,
demonstrou a sua justiça e provou o seu amor. Qualquer crítica que Deus tenha recebido, porque as pessoas interpretaram mal a sua tolerância na antiguidade como indiferença pelo pecado, fica agora conclusivamente demonstrado ter sido imerecida. Deus ajustou contas com o pecador, não só para provar que era justo, mas fez isso publicamente na cruz, a fim de ser considerado justo por todos. Deus é tolerante com o pecado? Considere a cruz. Deus é absolutamente Deus é absoluta e perfeitamente justo. Considere a cruz. Deus ama o pecador? Considere a cruz. Num certo sentido, João, essas três palavras resumem esta série inteira de estudo. Considere a cruz. Tudo isso, ou pelo menos parte, faz sentido para você? João diz: Oh, claro, está fazendo muito sentido. Ron diz: Leia para nós mais uma vez o versículo 26, por favor. João vai ler. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ron vai explicar. Na cruz, Deus oferece provas indiscutíveis de sua justiça. E a cruz também oferece uma prova indiscutível do amor de Deus. Na cruz, a perfeita justiça de Deus e seu perfeito amor se unem. Ninguém precisa ficar eternamente separado de Deus. A salvação eterna é para quem quiser. Corra para obtê-la. Voe para a cruz. Essa é a mensagem essencial do cristianismo. A conversão deve ter um certo ar de urgência. O mensageiro entregou a palavra ao pecador bem na hora, e o pecador encaminhou-se para a cruz, no momento certo. A cruz é a única esperança da humanidade. Deus prometeu salvar a todos que buscam refúgio em seu Filho Jesus. Mas a quem Deus não salvará? Ele não vai salvar a pessoa que não colocou sua fé ou confiança em Jesus Cristo. É a pessoa que, desprezar a expiação de Cristo e rejeitar o perdão oferecido por Deus. O que se pode fazer com alguém assim? Nada, na verdade, exceto adverti-lo e dar-lhe espaço para cair em si. Em outras palavras, transmitir-lhe a verdade em amor. Então, pela cruz, Deus fez jus ao seu nome, refletindo seu caráter e integridade. A, a, a validade da cruz nunca expia. Em Cristo você pode receber o perdão de Deus e esperar uma vida de crescimento no conhecimento de Deus. A partir deste ponto, porém, não devo dizer mais nada, João. João, você ouviu o esquema básico da redenção, os quatro chamados de Deus, a obra consumada por Cristo na cruz foi mostrada a você. A oferta final, por assim dizer, até agora, está agora na mesa. Ela é final e inegociável. Você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que discutimos? Resta alguma coisa a ser esclarecida? João vai falar: Não consigo pensar em nada. Ele dá uma pausa. Olha, Ron, sei para onde você está me levando. Eu sabia desde o começo. É o ponto em que tomo um compromisso com Jesus, certo? Ron diz: É claro, tem de ser assim. Mas veja bem, minha ideia foi levá-lo até esse ponto com conhecimento. Quis que compreendesse o plano eterno de Deus para remir a humanidade, a fim de que a cruz fosse vista como uma resposta real para um problema real.
Você adivinhou a direção que estamos seguindo. A decisão de aceitar o perdão de Deus é o próximo passo lógico. Tem de ser assim. Não poderia ser de nenhum outro modo. Poderia? Bom, agora a gente vai parar por aqui. Depois a gente vai ter o epílogo. A gente vai ler outro dia, tá bem? Você está gostando? Gostou da leitura de hoje? Se você gostou, deixa um like aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, convide outras pessoas a fazer parte aí, se inscrever no meu canal. Se você é novo aí, se inscreva no canal, acione o sininho aí para que você receba as próximas notificações aí dos próximos vídeos, dos próximos estudos bíblicos. E se você ficou com alguma dúvida sobre o que a gente leu aqui nesse livro hoje, Deus Chama, que a gente viu hoje o quarto chamado de Deus, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar com você, tirar suas dúvidas. Se você também tem alguma dúvida sobre a Bíblia, um outro assunto que surgiu aí na sua mente, escreva para mim. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso com vídeo chamada, um telefonema, tá bem? Não fique com dúvida. Isso é muito importante para a sua salvação, para a minha salvação. Temos que estar estudando a Bíblia e tirando as nossas dúvidas, tá bem? Bom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?